Hello, droppers! E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Carla Moraes para mais uma dica de inglês aqui. E essa daqui não tem nome porque é uma coisa bem diferente. Não é What's the Difference Between, também não é um Drops of English. É o seguinte, hoje eu vou explicar para vocês como dizer parece em inglês. Você já reparou que assim, várias vezes você estava fazendo uma frase, aí você parou no meio da frase e falou assim: Ô teacher, como é que fala parece em inglês? E aí seu professor, dependendo da situação, te deu uma resposta sempre diferente da outra. Tipo, ah, nesse caso é tal coisa. Ah, nesse caso é assim. Aí você fala, pô, mas como é que fala parece? Não tem um jeito só de falar parecer em inglês? Não, infelizmente depende realmente do contexto e da situação que você está usando o verbo parecer. É, meus coleguinhas, em inglês é um chuchuzinho. Então é o seguinte, as palavras, elas podem ter mais de um significado. E isso é chamado de polissemia. Olha que bonito, né? E o verbo parecer é um desses casos. Então, ele pode ser expressado de várias maneiras em inglês. Então, agora eu vou falar para vocês quais são essas maneiras e te explicar, porque o seu professor de inglês não estava te trollando, beleza? Então lá, vamos ao primeiro caso aqui, que é o verbo parecer no sentido de ter semelhança física, tá? Então quando uma pessoa parece fisicamente com a outra, você tem que usar o look like. To look like. Então vou dar aqui os exemplos. My grandma used to say, I look like my father. Então, a minha avó costumava dizer que eu pareço com meu pai. Aliás, vocês viram a foto do meu pai e da minha mãe esses dias no Stories? Eu acho que vocês não sabem, não sabem dizer se eu pareço mais com ele ou com ela, né? Nem eu. Ninguém sabe. É muita semelhança. Então, esse aí, fisicamente, é look like. You look like a sad person. Você parece uma pessoa triste. Isso é uma expressão, né? Eu olho pra você e vejo uma pessoa triste. Isso é de aparência, tá? You look like a sad person. Então, você parece uma pessoa triste. Mas isso é uma coisa horrorosa pra falar pra alguém. Você não fale isso pra ninguém. Tudo bem? Então tá. Então, o verbo parecer, com o sentido de aparentar, dar a impressão, a gente pode usar uma penca de verbo, que é isso aqui, ó. Seem, to seem to be, to seem like, to look ou to look like, tá? Então, aparentar ou dar a impressão, desses todos aí, gente, eu prefiro usar o seem. Quando você quer dar a impressão de algo, você tem impressão, assim, parece tal coisa. Nesse caso, eu gosto de usar o seem, seem, com M, tá? É S-E-E-M, parece o verbo see, mas com M, né? Então, assim, exemplos. This situation seems serious. Ou pode dizer, this situation looks serious. Então, essa situação parece séria, né? It seems as you were, if you were trying to deceive me. Parece que você tá querendo me enganar. Tipo, eu tenho essa impressão. Percebe que eu gosto mais do seems, né? She seems to be a nice girl. Então, ela parece ser uma menina legal. Isso é uma impressão. Então, para dar a impressão, eu prefiro usar o verbo seem. Pode ter todas aquelas outras lá que eu falei, mas eu prefiro o verbo seem, tá? Então, o verbo seem pode ser substituído por to appear to be. Nossa senhora, mas eu vou continuar com seem, tá, gente? Vocês podem usar tudo isso aí, tá? Na frase de vocês, mas eu continuo gostando do seem. Então, por exemplo, she seems like a good girl pode ser traduzido para she seems to be a good girl, né? Ela parece ser uma boa menina. Your friend seems nice pode ser traduzido como your friend appears to be nice, né? Eu continuo no seem, beleza? E aí, agora eu vou explicar para vocês aquele caso do coração. Gente, é uma coisa de louco. Porque assim, o verbo parecer em inglês também pode ser utilizado quando você envolve os seus 5 sentidos. Então, para cada um dos 5 sentidos, a gente tem um tipo de parecer diferente. Então, por exemplo, a gente está conversando aqui e dependendo do sentido, dos 5 sentidos que eu estiver usando, eu vou ter que usar um parecer diferente. Olha isso. Então, quando você usa a sua visão para dizer que parece alguma coisa, você diz look like. Se é o tato que você está usando, você vai dizer to feel like. Se for a audição,
to sound like. Se for o olfato, to smell like. E se for o paladar, to taste like. Aí você fala, ai Carla, que difícil, minha nossa. Não, gente, escuta aqui, ó. Presta atenção nos exemplos que vocês vão pegar esse parecer. It looks like it's going to rain. Então você olha pro tempo e fala, parece que vai chover. Você usou qual sentido? A visão. Então por isso que é it looks like. Outro exemplo. It feels like silk. Você pega um negócio na mão assim e fala, nossa, parece seda. Que sentido você está usando? O tato. Por isso você diz it feels like. It sounds like a good idea. Parece uma ótima ideia. Se você escutou o negócio, fala, nossa, que da hora isso aí. Então é it sounds like a good idea. Porque você escutou aquilo e aquilo te pareceu uma boa ideia. Onde nós estamos aqui? No it smells like pizza. Aí você tá sentindo um cheiro no ar assim, nossa, parece pizza, né? Tem cheiro de pizza isso aí, então é it smells like pizza. Então, se você usou esse sentido, você tem que usar it smells like pizza. E o último dos 5 sentidos, eu deixei aqui, é o it tastes like chicken. Tem uma cena no filme Matrix que eles estão comendo aquela gororoba lá e eles começam a fazer um relato sobre frango. Como que as máquinas sabiam qual era o gosto de frango? Porque frango tem gosto de qualquer coisa, ou qualquer coisa tem gosto de frango, né? Então, você tá comendo um treco lá e fala assim, it tastes like chicken. Ou seja, parece frango, né? Tem gosto de frango, né? Parece frango. Bom, gente, eu espero, eu acho que eu abarquei aqui todos os pareceres, tá? O verbo parecer, né? Então, se você ainda tiver alguma dúvida, deixa aqui nos seus comentários, marca alguém para ver esse vídeo, porque eu acho que é bastante legal, porque assim, a gente sempre tem uma dúvida, como se diz parecer aí em inglês nas nossas frases. Então você tem várias maneiras de se dizer parecer, uma delas é envolvendo os 5 sentidos, né? Outra é usar o to look like, que é da aparência física, e o meu favorito, que é o seem, que é quando você tem a impressão de algo, você vai dar o seu parecer, fala assim, eu tenho a impressão de que isso é isso. Esse é o verbo seem, beleza? Eu vou ficando por aqui, eu volto a qualquer momento para mais um, sei lá o que, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um abraço!